paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema. Eu tenho utilizado a palavra de Deus como base para a tomada de decisões na minha vida? Mas antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu quero pedir sua ajuda, que você comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque assim você incentiva o YouTube a mandar essa mensagem para mais pessoas. Ajude a ser um semeador da palavra de Deus. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler com vocês aqui uma mensagem que ela se encontra lá no livro de Gálatas, o capítulo é de número 3 e o verso é de número 3. Diz assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. E quando eu meditava nessa mensagem, Deus ele me fazia pensar na história de Abraão. Eu vou trazer aqui um pequeno resumo da história desse homem. Abraão, ele foi uma pessoa que ele sonhava em ter um filho, ter uma criança. Abraão já era um homem de idade avançada, tinha ali seus 75 anos aproximadamente. E a sua esposa, Sara, também era muito idosa. Só que, além da idade, eles ainda tinham uma outra barreira biológica muito grande. Sara era infértil. Ela não tinha a capacidade de gerar uma criança. Só que Abraão, por ter um caráter muito bom, ele não buscava no mundo ali uma solução para os seus problemas. Abraão buscava em Deus uma solução para tudo isso. Então, em vez de Abraão ali trocar de esposo, o que seria muito mais fácil, ele vai ali buscar Deus e falar: Senhor, muda essa situação na minha vida. E Deus ali, ele vendo tudo isso, ele se compadece da situação de Abraão e ele resolve atender esse pedido. E ele chega e fala para Abraão: Abraão, eu vou realizar o teu sonho. Só que Deus coloca algumas condições para isso. E Abraão prontamente ele começa a obedecer. Abraão ali, ele se afasta de sua família. Abraão ali, ele começa a ir em direção a uma terra que ele não conhecia, uma terra estranha. Abraão, inclusive, ele deixa para trás Ló, o familiar que ele mais amava. E tudo isso para quê? Tudo isso com o intuito de fazer a vontade de Deus. E a gente vai ver durante a história que Abraão ele passa por um loop por muito tempo. Acontece que enquanto o tempo passava, a fé de Abraão ela ia se esvaecendo e ele buscava em Deus ali uma resposta. Então todas as vezes que Abraão estava triste ali, ele estava incrédulo que a bênção dele ia chegar, ele olhava e falava: Senhor, até quando? Deus, até quando que isso vai acontecer na minha vida? Até quando que eu vou esperar um filho, uma criança, aquilo que o Senhor me prometeu? E todas as vezes Deus falava: Abraão, eu vou realizar na tua vida, eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso, eu vou fazer. Você e Sara terão um filho, Sara vai gerar uma criança. Se acalma, vai chegar o tempo. E Abraão, todas as vezes que Deus falava assim com ele, Abraão se enchia de fé, e eu imagino que todas as vezes ele via ali Sara desanimada com tudo isso que estava acontecendo, falava: mulher, calma, olha, Deus falou comigo de novo, ele renovou as minhas forças, Deus ele me prometeu novamente uma criança, do jeito que a gente está pedindo. E isso ia acontecendo. Abraão ele se enchia de fé, ele se motivava, e daí a fé dele ia se esvaecendo como o tempo, da mesma forma que um balão furado ali vai se esvaziando, vai perdendo ar e vai ficando murchinho. E aí ele clamava a Deus e Deus falava com ele, e ele ficava nesse loop por muitas e muitas vezes. Só que chegou um ponto em que aconteceu algo diferente. Deus ali, ele falou com Abraão e falou: Abraão, eu vou realizar o teu sonho, calma, tenha fé. Só que ele vai ali falar com Sara, contar isso tudo para ela, e Sara explode com esse homem. Ela olha e fala: Abraão, basta, chega, Abraão, não quero mais saber disso, já deu, a gente está há quanto tempo tentando ali, nada acontece, vamos ser racional. E ela dá uma sugestão para Abraão: olha, Abraão, tem Agar aqui do lado, nova, bonita, capaz, ela é fértil, vai lá e coabita com ela, tenha filhos, realiza o teu sonho, daqui não vai sair nada, chega de esperar as promessas de Deus. E Abraão ali naquele momento, imagino que até meio contrariado, ele vai lá e acata a orientação de sua esposa, ele acolhe toda aquela sugestão, e ele vai lá e coabita com Agar. Esse relacionamento dos dois gera frutos, e eles têm um filho, uma criança advém da conjunção carnal deles. E Abraão ali, ele fica feliz, porque ele realiza seu sonho. Só que ali começa a gerar um atrito familiar entre eles. Por quê? Sara, ela era muito velha, Abraão era muito velho, e Agar, sendo nova e tendo um filho do patrão, do dono de tudo aquilo, ela sabia que eventualmente ela ia herdar aquilo tudo. Todos os bens, os servos, toda a fortuna que Abraão tinha seria dela. Ela seria a patroa. E Sara, ela fica enciumada ali com o fato de Abraão estar aproveitando um filho que ela tanto sonhou nas mãos de outra mulher. E elas começam ali a entrar em atrito, as duas. E Abraão sempre ali tentando conciliar: eu amo muito meu filho, mas ao mesmo tempo eu amo Sara. Quero que todos vivam em harmonia. Mas isso não era possível. Só que isso foi se arrastando. Até que um dia Deus, ele cumpre a promessa que ele fez a Abraão. Chega o tempo e Sara engravida. E quando vem a nascer Isaac, o filho de Sara, aquilo ali, aquela situação
situação familiar se torna insustentável. Porque Sara olha e fala: Abrão, não dá mais, é ela ou eu. Eu não quero Ismael, o filho de Agar, o bastardinho, vamos dizer assim, perto do meu filho. Eu não quero ele herdando nada do que é do meu filho. E ela manda Abrão tomar uma atitude ali, manda Abrão fazer alguma coisa. E Abrão é colocado numa situação onde ele tem que escolher entre um filho e entre outro. Imagino até ele olhando: Deus, o que eu faço agora? E quando eu meditava nessa mensagem, eu pensava o seguinte: como que Abraão ele chegou nessa situação? Por que ele tomou essa decisão tão torta, que lançou ele num buraco de forma tão maestral, tão extraordinária? Por que ele fez essa escolha de vida? E Deus ele me falava o seguinte: Abraão só fez essa escolha porque ele parou de pautar as decisões de vida dele na palavra do Senhor. Ele começou a utilizar os seus conhecimentos de mundo para tomar aquela decisão. Veja, quando Deus ele me falava isso, ele me fazia pensar exatamente naquele momento em que Abraão ele chega para Sara e Sara explode com ele, falando: Abraão, olha, tem Agar ali, faça aquilo que tem que ser feito, tem um filho com ela. E naquele momento, Abraão tinha duas opções. Ele podia utilizar todos os seus conhecimentos de mundo para escolher Agar, ou ele podia se basear na palavra do Senhor para olhar para essa mulher e falar: mulher, você é louca. Deus acabou de me falar, nós teremos um filho, eu e você. Só que naquele momento pesou mais a sapiência de Abraão. Por quê? Era sabido que Abraão e Sara eram muito velhos. Era sabido que Sara era infértil. Era sabido que Abraão e Sara logo morreriam. Era sabido que as oportunidades que eles tinham eram muito limitadas por conta da idade. E também era sabido que Agar era nova, era fértil, era muito mais capaz. A probabilidade de Abraão ter um filho com Agar era muito maior do que ter com Sara. Então nesse momento, Abraão deixa a palavra de Deus de lado, a promessa, e começa a buscar no mundo uma solução para os seus problemas. Ele escolhe a razão em vez da fé. Abraão faz uma coisa que nós fazemos todos os dias. Não acredita em mim? Então me responda: por que nós pecamos tanto? Ah, pregador, porque nós somos humanos. Não, a sua humanidade não é uma desculpa para você errar. A sua humanidade não é um bilhete premiado que te permite cometer toda a série de atrocidades e depois voltar e falar para Deus: é porque eu sou humano, por isso que eu erro. Não é por isso. Até porque Jesus era humano. Jesus foi sim humano, ele foi de carne e de osso. Com certeza ele tinha um espírito excelente, mas Jesus era tão humano quanto nós. Era sujeito às mesmas paixões que nós. Então por que Jesus não errava? Ah, pregador, Jesus era diferente. Eu concordo, Jesus era diferente. Porque diferente de mim e de você, Jesus baseava qualquer decisão que ele tomava na Bíblia, nas palavras do Pai. Ainda não consegue entender? Deixa eu te trazer isso com um exemplo um pouquinho mais plausível. Veja, quando nós somos colocados na frente de alguma situação onde alguém nos ofende, nos agride, onde alguém maltrata a gente de forma injusta, o que o mundo ensina pra gente? O mundo vai dizer: ó, se alguém te agrediu, bata de volta. Se alguém te ofendeu, ofenda de volta. Se alguém te fez mal, faça mal pra essa pessoa. Isso é justiça, isso é uma forma de você ensinar essa pessoa a não fazer mais isso com você. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia vai falar pra gente: ore por aqueles que te perseguem, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Quando você for agredido, olhe e diga assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Só que todas as vezes que nós somos colocados frente a essa situação, na maioria delas a gente acaba utilizando os conhecimentos de mundo e não a palavra de Deus pra gente tomar uma atitude dessa. E por que a gente faz isso? Porque é mais fácil, porque é mais simples, porque é mais agradável de tratar dessa forma uma adversidade. Só que uma coisa que a gente não observa é que isso tem consequência. Porque assim como Abraão fez lá no começo, um erro tão pequeno quanto ir lá e pegar a serva, ficar com a serva, é um erro tão pequeno, mas a sucessão, o desenrolar das consequências é muito grave. Porque quando a gente escolhe seguir a nossa vontade, o que parece mais racional e fácil, para tomar decisões para nossa vida, a gente acaba tirando de Deus o controle que nós temos sobre a nossa vida. Como assim? Aquela proteção que você está esperando de Deus, Deus ele não vai meter a mão em alguma coisa que você está fazendo. Se Abraão resolveu pegar Agar, eu imagino Deus olhando e falar: tá bom, Abraão, eu quero de outra forma. Mas se você acha que isso é o melhor para sua vida, que isso é o adequado, é o justo, é o correto, vá lá, se divirta, faça filhos. Eu não vou te impedir, porque Deus não é uma gaiola, Deus não é uma prisão. Deus ele sim, ele te dá opções, ele fala: Abraão, o teu filho vai sair de Sara, não é de Agar, mas é você que escolhe, Abraão. E muitas das vezes nós não temos a sabedoria para escolher direito. E o mais interessante é a nossa atitude quando as coisas começam a dar errado. Porque assim como Abraão, nós insistimos em fazer do nosso jeito até não termos mais saída, sabe? Abraão foi lá e ficou com Agar, tentou segurar a família, tentou convencer Sara, tentou ali ficar com seu filho. Ele tentou, até que chegou num ponto que: olha, Abraão, você vai ter que escolher, é Sara
Sara ou é Agar, é Isaac ou é Ismael. Não dá para ter os dois, Abraão. E quando a gente chega numa situação dessa, sabe o que a gente faz? Uma coisa que eu imagino que até você tenha visto com outras pessoas. Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Se o Senhor é bom, por que o Senhor permite o mal? Sabe? A gente aí começa a querer terceirizar o problema sem olhar que o erro está em nós. Eu já vi muitas pessoas olha, é muito discrepante falar que Deus é bom, porque se Deus é bom, por que Ele permite o mal na vida das pessoas? Então a gente tenta chegar na seguinte conclusão: ou Deus, Ele não se importa com a minha vida, ou Deus, Ele é ruim mesmo, Ele deixa as coisas acontecerem. Só que olhando de uma perspectiva mais ampla, olhando baseado na palavra do Senhor, eu imagino Deus olhando pra gente e falando, mas foram as suas escolhas que te levaram a tudo isso. Eu imagino Deus olhando pra Abraão, você foi lá pegar Agar, mas Senhor, por que o Senhor me permitiu ter filhos com essa mulher? Abraão, você escolheu isso. Mas Senhor, por que o Senhor não falou comigo? Abraão, eu falei com você momentos antes, eu disse, não faça isso. Sara vai parir o seu filho, não vai ser Agar, você foi lá, se divirta. É uma palavra dura, é uma palavra difícil, mas é a realidade. Só que muitas das vezes a gente não quer ouvir essa verdade. E ouvir a palavra de Deus, às vezes é uma tarefa árdua. Porque muitas das vezes uma pessoa com fé, às vezes ela vai pegar a Bíblia aqui e às vezes ela vai estar lá com dificuldade. E ela vai fazer o quê? Ela vai abrir a Bíblia pensando, eu vou tirar a mensagem assim, ó. E os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Ou o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente abre a Bíblia esperando isso, mas aí vem uma mensagem de João Batista falando com as pessoas, arrependam-se, raça de víboras, convertam-se dos seus pecados. E aí a gente fecha a Bíblia e fala, não, Deus, tá errado. A gente abre de novo, esperando ouvir, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí a gente abre e ouve Jesus falando com os fariseus, ai de vocês, fariseus, como vão escapar da condenação do inferno? E aí a gente fecha a Bíblia de novo. E muitas das vezes não é nem na Bíblia. A gente vai atrás de uma igreja, a gente vai numa igreja diferente, ouve uma palavra dura e fala, não é de Deus. Vai lá num pastor, o pastor falou, você tem que se converter, você tem que orar. Não é de Deus. A gente fica procurando ali palavras mais agradáveis pra gente ouvir, de maneira a usar a palavra de Deus como um acessório para as nossas vidas e não como base para as nossas tomadas de decisões. Porque enquanto eu tô tomando decisão de pegar Agar e realizando meu sonho de fazer meu filho, tá tudo certo. Mas quando vem o problema, eu falo, não, eu vou voltar para a palavra de Deus. Deus, o que eu tenho que fazer? E às vezes a gente não quer ouvir a palavra dura, porque às vezes Deus vai bradar lá do céu, vai falar, Abraão, eu tenho a solução, Abraão. Eu sei o que fazer, mas você tá pronto para ouvir, Abraão? Tá pronto para ouvir a palavra difícil? Estou, Senhor, manda, pode falar. Aí Deus fala assim, Abraão, manda Agar e Ismael embora. E vem o choque, a palavra dura, a repreensão. Mas Senhor, eu amo, eu não quero desse jeito, eu queria de forma diferente. Abraão, se você quer que eu meta a mão de novo e conserte tudo isso, vai ser difícil, Abraão. Se lá atrás ouvir um não de Deus era difícil, imagina agora que você está em sofrimento. Se lá atrás, quando você tinha opções, que você não estava desesperado, era difícil ouvir, não pegue Agar, continue esperando no tempo de Deus, era difícil. Imagina agora Abraão, você tem que mandar um dos seus 2 filhos que você ama muito embora da sua vida para sempre. A correção posterior de Deus é sempre mais difícil e não é culpa de Deus, como nós costumamos pensar, mas isso é uma coisa que demanda da gente o que? A aceitação. A própria psicologia vai dizer pra gente que o primeiro passo para a cura da enfermidade na mente é aceitar que nós temos o problema. O modo espiritual não é diferente. O primeiro passo para uma transformação interna é aceitarmos, sim, Deus, tem vezes que eu preciso ouvir uma mensagem mais dura, tem vezes que eu preciso ouvir essa repreensão, esse puxão de orelha, porque a Bíblia também vai dizer, Deus repreende aqueles que Ele ama. Não é pro mal, é pro conserto, bom, pra transformação, é para Deus entregar muito mais do que tá te entregando. Certa feita, eu vou contar um testemunho rápido aqui para vocês. Eu estava prostrado diante da Bíblia falando, Senhor, o que eu vou pregar? E eu tava ali, eu tinha que pregar numa igreja e eu não conseguia trazer uma mensagem, parecia que elas sumiam da minha mente. E eu ali confuso e falava, Deus, eu não consigo, o que eu faço? Eu peguei e abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, deu lá em Jonas, mas não era o que eu queria pregar. Eu já tinha todo estudado outros assuntos, outros temas. Eu falei, Senhor, não é isso aqui vai contra tudo que eu tô querendo pregar. E eu fechei a Bíblia e abri de novo. Acredite você se quiser. Caiu exatamente no texto. Até ficou maior assim pra mim, sabe? Me deu um destaque. Parecia até que Deus aumentou
aumentou a fonte aqui da Bíblia, dizendo assim: se me chama Senhor, Senhor, por que não ouves o que eu digo? E naquele momento ali, irmão, eu desmontei, eu olhei assim e falei: Senhor, eu tava precisando ouvir uma coisa dessa. Porque eu tô ali insistindo, falando: Deus, eu quero desse jeito, faça do meu jeito, mas Deus tá falando: eu quero de outro jeito, meu filho. Porque às vezes esse outro jeito, esperar em Sara, pode sim ser mais difícil, mas é o que vai te deixar feliz lá na frente. Vai evitar que você tenha um problema com Agar, vai evitar um desgaste muito grande de você ter que abandonar o seu filho, ter que mandar ele embora. E eu quero dizer pra você, meu irmão, muitas das vezes utilizar a palavra de Deus para tomar atitude é difícil sim. Abençoar quem tá nos amaldiçoando é difícil. Olhar para as pessoas que estão nos perseguindo e dizer: olha, eu te amo, é difícil. Olhar para as pessoas que estão te agredindo, estão te prejudicando, estão te maltratando e falar: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem, é difícil sim. Mas é esse caminho que vai te livrar de muita dor, porque enquanto a gente está tomando esse caminho, Deus ele está protegendo a gente com as mãos. E apesar do nosso ego, do nosso sentimento ali ficar um pouco ferido, isso vai servir de trampolim para nossa personalidade ficar mais forte, para nossa mente ficar mais resiliente e para a gente ficar mais preparado para receber Isaac, o nosso grande sonho na nossa vida. E eu quero perguntar aqui para você: você tem usado a palavra de Deus como um acessório ou como uma base para as decisões da sua vida? Se você, assim como eu, tem utilizado a palavra de Deus somente como um acessório, somente buscando ela no momento de desespero, eu quero te incentivar a fazer diferente. Pare de procurar na Bíblia, na igreja, nos pregadores ou qualquer outro meio só quando você estiver desesperado. Passe a fazer da Bíblia uma leitura diária, uma busca diária, porque a Bíblia, ela é interessante de ter escrita na nossa frente, mas ela é vital escrita no nosso coração, porque quando as palavras de Deus estão escritas no nosso coração, a gente não vai ter dúvida quando Sara, ela olhar pra gente e falar: Abraão, vá por esse outro caminho que é mais fácil. A gente vai poder olhar e falar: Sara, eu te amo, mas você é uma louca. Eu não vou contra as palavras do meu Deus para fazer a minha e a tua vontade. Eu vou ficar aqui esperando no Senhor, mesmo que hoje isso pareça mais doído, mais difícil, e a perdição da minha vida. Eu quero incentivar você, meu irmão. Comece a colocar a palavra de Deus como uma base da tua vida, que você vai ver que a tua vida vai verdadeiramente mudar. Às vezes não do jeito que você quer, mas para algo muito melhor do que você está vivendo hoje. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero pedir mais uma vez que você me ajude. Semeie a palavra de Deus, encaminhe essa mensagem para alguém que você acha que vai gostar dessa palavra. Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.